Tocou o rock, tá na hora de closing aqui na tela da BMC News, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de segunda-feira. Deixa eu chamar aqui meu grande amigo, que veio hoje no nosso closing aqui, dar o ar da graça, ele que é maravilhoso, lá do sul do país, inclusive, que eu não quero falar de futebol, porque o seu time e o meu time perderam esse final de semana. Felipão, seja muito bem-vindo ao nosso closing aqui da BMC News. Muito boa tarde, Rafa. Um prazer estar de volta. Eu fazia, acho que uns 2 meses que não vim aqui no programa. Muito feliz de estar de volta. Vamos fechar esse mercado aí e falar de tudo um pouco. Pois é. Sei que virou um parceiro no Flash News, na parte da tarde. O pessoal que não assiste, inclusive, vai lá assistir o Flash News todo dia, 3h15 da tarde, aqui na tela da BMC News. Vamos começar falando desse mercado, mas antes de eu mandar um alô aqui pro pessoal, olha só, o Du013PG falando: boa, Rafa, programa com pouco tempo pelo excelente conteúdo. Tamo junto, Du013. Um salve aí pra Praia Grande que nos acompanha. Adoro Praia Grande. Vila Guilhermina, Boqueirão, a galera lá, Canto do Forte e tudo mais. Felipão, vamos falar primeiro das ações aqui do nosso Ibovespa. Hoje temos aqui do lado do G4, né, do lado das maiores do dia, né, Gerdau subindo 5,14%. A metalúrgica e a Gerdau tradicional, né, a GGBR4, subindo também 4,92%. Essa alta é motivada pelo quê? Porque a gente soube aí de um aumento de tarifas de aço do presidente Donald Trump. Tem a ver com isso ou não, Felipão? Tem muito. Veja bem, os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira ali através do Trump, acho que foi no fechamento do mercado ou muito próximo disso, essa sobretaxa, essa elevação na taxa do aço. Aí, claro, confusão para todo lado, guerra com a China, não tivemos aí grandes expectativas hoje com relação ao minério por conta do feriado por lá, mas aí vem a Gerdau. O que acontece com a Gerdau? Além de ser uma gigante nacional, ela tem muitas fábricas nos Estados Unidos e no Canadá. Então vamos lá. Se ela fica, de alguma forma, fora desse ciclo aí de guerra com a China, com qualquer outro país que possa exportar, Austrália, também faz grandes embarques de minério de ferro, ela fica mais isolada, porque ela já está produzindo dentro dos Estados Unidos, que é um dos focos do presidente Trump. Também, para alguns tipos de aços longos, ela também produz no Canadá, que é um fronteiriço ali, né? Está no muro dos Estados Unidos. Muito embora o Trump ainda esteja negociando e ainda tem aquela rusga com o Canadá, que ele quer anexar o Canadá como mais um estado americano, não deixa de estar mais próximo dele do que a China, por exemplo. Então a Gerdau sai muito na frente. Quanto mais se exacerbar, quanto mais acelerar essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, lembrando que o Trump falou na sexta-feira que a China teria descumprido todos os pontos do acordo com os Estados Unidos. Então a chapa está esquentando por lá e a Gerdau sai muito, mas muito na frente. Tanto com a fabricação própria americana, quanto o vizinho Canadá. Pô, exatamente, né, Felipão? Gerdau hoje surfando nessa alta aí. Magalu também surfando hoje 3,8%, CVC 4,2%. Vamos dar uma passada do outro lado ali. A gente tem Braskem caindo 3,72%. E Braskem, eu estava olhando no gráfico, Felipão, ela estava num ritmo de alta, né? Até janeiro deste ano ela estava num ritmo de alta, olha só. Ela estava aqui no patamar dos 14 e pouquinho, né? Só que ela foi lentamente, olha só, igual um toboágua lá no Beach Park. Ela foi caindo aqui, subiu, caiu, subiu, agora caiu de novo. Está no 10,58, inclusive, neste momento. Você gosta de Braskem? O que você acha desse papel, Felipão? Eu gosto dela na carteira dos outros. Na minha carteira eu prefiro não. Para um bom grafista, o pessoal que gosta muito de trabalhar em day trade, swing trade na parte gráfica, não vi ele na sua integralidade, mas me parece que a gente está vendo lá os topos e fundos descendentes, né? Então é uma queda, um respiro, uma queda, um respiro, sempre envolvido em polêmicas. Tem fatia da Braskem envolvida com a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht. Tem outras empresas envolvidas, depende de muita gente. Quando uma empresa depende de muitas decisões e muita gente para opinar, normalmente ela fica ou estagnada, né, não consegue sair do lugar, ou tem muita dificuldade para se mover, para mudar o guidance da empresa, investimentos, objetivos. Então eu prefiro ficar absolutamente de fora.
Tem muito investidor que não gosta de papel com interferência estatal. Eu não gosto onde tem muita gente colocando o dedo, colocando o bedelho. No caso de Braskem, já vem numa queda aí, como você mostrou, com leves respiros, e agora está envolvida novamente na possibilidade da compra do papel. Vai vir um Tanuri, não vai. Tem negociação com os bancos, muitos bancos credores. Os bancos têm que aceitar essa mudança acionária estatutária, então eu prefiro ficar de fora absolutamente. Uma excelente empresa, uma gigante nacional, tá tudo certo, não vou discordar. Mas assim como grandes estatais que nós temos também, que performam muito bem, depende de muitas pessoas. Absolutamente fora eu fico. Pô, exatamente. Tem muita gente chegando aqui no nosso chat. A Dani, inclusive, adorou sua frase, né? Gosto, só que na carteira dos outros, né? O famoso por aqui não, né? Tudo mais. Vamos nessa. Ó, tem outro papel que tá chamando muita atenção aqui, Felipão, que é o papel de CSN Mineração. Por quê? Porque, poxa vida, se Gerdau Metalúrgica tá subindo em relação a aço, a minério e tudo mais, CSN Mineração tá perdendo por quê, então? Por que tá caindo 3% CSN Mineração se o pessoal das metalúrgicas está se dando bem hoje? Então, para a gente poder ver o setor de metalurgia, mineração, a gente tem que separar bem, porque ao mesmo tempo que nós temos uma crise comercial entre Estados Unidos e China, alguns poucos players vão sair na frente, como foi o caso de Gerdau, outros tantos estão em condições financeiras menos atrativas. Por exemplo, se você pegar uma empresa, como a gente falou de Gerdau, está exposta lá, já pode pular um pouco essa cautela dos mercados com relação à guerra comercial. Na outra ponta, a gente tem empresas que dependem muito mais da China, muito mais da variação do minério de ferro, que nós não tivemos hoje, muito mais de financiamento, estão em condições, como eu falei, de finanças mesmo para exportação e para produção piores. Então, nesse momento, o cenário para metalurgia e mineração é bem cauteloso. Nós precisamos entender se a China vai retomar os seus estímulos para a economia local ou não. Então a Vale, você vê que a Vale há muito tempo também não sobe, CSN é muito mais frágil do que a Vale nesse ponto, muito menos robusta, muito mais alavancada, uma empresa que passa por, não vou dizer que passa por dificuldades, mas que vai ter uma dificuldade maior se o preço do minério não voltar a subir e se a China não voltar a embarcar. Então, dentro do mesmo setor, nós temos empresas com características diferentes. O investidor, provavelmente, principalmente o gringo, vai comprar num eventual melhora de cenário, primeiro a Vale, para depois comprar a CSN. Felipão, olha só, vou pedir para a gente fazer uma pausa rápida aqui no nosso papo. O closing só está começando, a gente vai para um rápido intervalo, tem breaks vindo aí, pessoal. Então, a gente tem ainda um segundo bloco inteiro aqui de closing para falarmos sobre os ativos aqui nacionais, internacionais, tem muita coisa. Tem Tesla, por exemplo. Tesla está caindo aí. O Elon Musk saiu da administração Trump, foi uma saída, inclusive, super conturbada, enfim, né, teve todas as polêmicas, a vida pessoal de Elon Musk. Será que isso afeta o preço do papel? Não afeta? Como é que é isso tudo, essa amizade, essa briga toda? Será que isso muda alguma coisa? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, pessoal. Bom, deixa eu chamar então aqui o Felipe Santana, lá da Axia Investing, que está comigo nessa nossa segunda-feira aqui de closing. Felipão, galera, você sabe, aqui no closing é igual festa junina. A galera gosta de fogueira. O pessoal gosta de colocar os nossos convidados na fogueira. Por quê? Eles perguntam sobre cases aleatórios. Então, se você não souber, tá tudo bem. Mas o Roberto pediu sua opinião sobre Banco do Brasil. Banco do Brasil, que eu estava dando uma olhada aqui no nosso gráfico. Olha só. Agora sumiu aqui da minha mão. Cadê? O Banco do Brasil estava... Eu tinha visto... aqui, ó. Banco do Brasil. 0,6% de queda para BBAS 3 hoje, aos R$ 23,26. E é um ano complexo para o Banco do Brasil. Desde aquele resultado do trimestre, o Banco do Brasil tenta voltar ao patamar que estava, né? Tinha uma questão toda do setor agro e tudo mais, mas mesmo assim, ela teve uma pernada de queda aqui, olha só, ela estava R$30, foi para na casa dos 23 hoje, né? Então, uma situação complexa para o Banco do Brasil, um papel que é banco, estatal, dividendos, agro e tudo mais. Você gosta do papel, Felipão?
Gosto, Rafa. Gosto do papel, gosto do case, gosto do setor. Acho que é um setor que paga muito pouco dividendo, mas é um setor perene, robusto. Os bancos sempre se deram bem aqui no Brasil. E falando especificamente de Banco do Brasil, um ponto muito negativo: a perda de recomendação de compra, né? O patamar foi rebaixado, salvo engano, pela XP, foi para neutro, ainda que o preço-alvo da XP esteja acima do preço atual do papel, ainda assim houve um rebaixamento ou um reposicionamento do preço-alvo. Então, o banco teve um resultado trimestral muito bom do ponto de vista financeiro, se não me engano foram 7 bi ou algo assim de lucro, mas a preocupação com o setor agro, que é um grande setor, é uma fatia muito considerável dentro do Banco do Brasil, acendeu um sinal de alerta, né? Então, tem 2 pontos ali que eu destacaria em Banco do Brasil. O primeiro deles: o mercado nunca está satisfeito. Mesmo que o banco tenha um lucro bilionário no trimestre, a gente esquece de prestar atenção nisso, são 90 dias, gente. É um trimestre, bilhões de lucro em um trimestre. O guidance preocupou um pouco, e principalmente esse relatório aí trazendo expectativas não tão positivas do setor agro, que é uma bela fatia do banco. Eu acho que pode estar sendo precificado para baixo de uma maneira meio desproporcional. Eu não vejo todos esses problemas para Banco do Brasil. Mas o mercado é soberano e a gente sabe que quando os bancos ou as casas de análise começam a cortar preço-alvo, a cortar recomendação, o efeito manada e efeito cascata é direto no papel. Vejo como uma oportunidade bacana aí para quem não tem na carteira, daqui a pouco tá de olho em mim. Uma fatiazinha de Banco do Brasil não faz mal para ninguém. Muito bem, até porque, vale lembrar, né, Banco do Brasil que tem como seus maiores fãs o Barsi, né? E toda vez que o Barsi é fã de alguma coisa, a gente fica de olho, né? Porque o Barsi é o Warren Buffett brasileiro, né? Ele lá, na calma dele, lá nos dividendos, então é aquela coisa. É recomendação de compra? Não é, né? Cada um faz aí a análise que quiser, a estratégia que quiser. Mas a gente dá uma olhada nos gigantes do negócio, né? Nos bilionários, né? Quem fez dinheiro com isso. Então, obviamente, isso é um bom indicativo. Olha só, a Dani Greg aqui perguntando: Felipe, poderia comentar sobre os bons ventos do setor elétrico? Isso dura, na sua opinião? Vale entrada nas elétricas para um swing trade, por exemplo? Você gosta de setor elétrico, Felipão? Setor elétrico. Quem que perguntou, Rafa? Dani? A Dani aqui, que está conosco. Dani, setor elétrico, tá? Vou te dar essa explicação, não sei se é do teu conhecimento, se for, agrega alguma coisinha. Setor elétrico basicamente tem 3 pontas: a geração, a transmissão e a distribuição. Eu fico no meio dela. Eu não gosto nem da geração, principalmente porque ainda tem muito impacto governamental, a depender da gigante que você estiver escolhendo, e a distribuição, para mim, é a pior delas. Vide a Light, aí recentemente, recuperação judicial, e várias outras empresas pelo Brasil em sérias dificuldades. Então, no setor elétrico, perguntando objetivamente se eu gosto, eu fico no meio do caminho. Setor de transmissão: contratos longos, remuneração alta, previsibilidade, leilões bem colocados e um mínimo de segurança jurídica para esse setor. Mínimo de segurança. Agora, para geração e para ponta de distribuição, eu ficaria preocupado. O governo vem colocando aí isenção para faixas D e E, isenção para uma série de pessoas e pegando essa conta, jogando na indústria. A indústria já tem um certo grau de inadimplência. Hoje, né, nós temos um dado da Serasa Experian de semana passada, se não me engano, praticamente um terço das empresas estão negativadas no Brasil. Então eu ficaria bastante de olho nisso. Já o contrato de transmissão que está no meio desse caminho, como eu falei, ele recebe o financeiro independentemente de passar a energia lá. A obrigação dele é manter a estrutura. Então quem gera tem problema, quem distribui tem problema, e normalmente quem tem menos problema é o meio do bolo, a transmissão. Alô, Thaís, um abraço. Pô, perfeito. Pô, exatamente, Felipão, exatamente. Vou dar uma repassada nos papéis internacionais aqui, porque eu sei que tem uma galera que fica sempre de olho nos papéis internacionais, principalmente com essa briga que está rolando, né? Tensão comercial para lá e para cá, as guerras comerciais e tudo mais. Dentre esses papéis, tem um que chama atenção aqui pela queda, novamente queda. Tesla, 1,64%. Tesla que já foi aí a queridinha do mercado, mas hoje cai de novo, né? E o papel sofre para tentar voltar. E na semana passada, a gente teve a saída do Elon Musk do governo de Donald Trump, né? Saiu da secretaria dele lá, de departamento de
eficiência governamental. Você acha que esse fator Elon Musk se tornou um problema para o papel de Tesla, ô Felipão? É uma questão de... a Tesla até tem um case bacana, mas como o Elon Musk fala muita coisa, isso preocupa a longo prazo para o papel conseguir voltar a crescer? Então, no caso de Tesla, Rafa, eu vou também separar em dois pontos. Primeiro caso, o Elon Musk está saindo do Doge lá, né, que é o setor de economizar dinheiro, a máquina restrita do governo federal. No primeiro momento, os investidores gostaram muito desse anúncio da saída dele, porque retomaria a sua presença mais massiva nas empresas. Foi positivo, a gente experimentou aí uma alta nos papéis. Agora, ainda falando de Elon Musk, ele está planejando, ou estaria planejando, segundo a imprensa americana, reforçar ali a sua posição em SpaceX, né? Então, demandar toda a sua atenção para a SpaceX, porque ele quer levar, acho que até o ano que vem, se não me engano, uma missão não tripulada para Marte. Então, o investidor de Tesla, vendo isso, pode entender, olha, ele está voltando para o setor privado de uma forma mais massiva, mas vai dar foco na SpaceX. Agora, a cereja do bolo para essa queda de hoje e uma possível repique para os próximos dias as vendas na Europa de Tesla desabaram. Quase 30% só na Espanha. Quem vem atrás comendo uma bela fatia de mercado de carro elétrico da até então líder Tesla, BYD. A chinesa veio com tudo, já vem há bastante tempo pegando um market share bem considerável e agora é líder na Europa. Vários indicadores, isso aí a gente deve ver na imprensa aí nas próximas horas já repercutir. Esse dado chegou no pós-almoço, mais ou menos ali pelas 14 horas já estava replicando isso nos principais portais da Europa e chegando já na imprensa dos Estados Unidos. A BYD é a nova líder de vendas, se não no todo o bloco europeu, nos principais mercados europeus. BYD pegou uma bela fatia da Tesla e ela acusou o golpe hoje. Perfeito, Felipão. Queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso closing. Você é a fera, cara, não tem jeito. Matou no peito aí todas as perguntas da galera. Te espero semana que vem, hein? Se Deus quiser, sempre que precisar de mim é só chamar. Um grande abraço a todos, ótima semana. Tamo junto, Felipe Santana, especialista lá da Axie Investing conosco aqui no nosso closing de segunda-feira. Para começar bem a semana, vocês podem sempre mandar a mensagem de vocês. É o jornal mais divertido, informativo e interativo da TV brasileira. A gente gosta muito da interação de todos vocês, tá certo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Amanhã, 4h30, estamos de volta aqui no nosso closing, ao vivo na tela da BMC News. Vocês podem também continuar nos seguindo nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os cantos, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, onde você quiser. A BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Amanhã, 4h30, tem mais closing. Tchau, tchau!